Olá pessoal, eu sou o professor Vicente Olsen, prazer estar aqui com todos vocês. Vamos juntos aprender um pouco mais sobre a América Hispânica, né? Essa questão do Enem de 2022. É muito interessante como o Enem gosta desse tema, é um tema bem recorrente. Claro que nem é toda edição que cai, mas volta e meia ela aparece com questões muito bem elaboradas, como essa, por exemplo. A gente tem aqui o seguinte comando. As sociedades mencionadas deixaram como legado uma diversidade de. Então ele quer que a gente identifique qual o legado das sociedades mencionadas no texto. Nesse caso, são as sociedades da América Hispânica, pré a chegada dos europeus, pré-invasão dos europeus. Nesse caso, as sociedades que vão atingir um nível de organização bastante complexo, de desenvolvimento socioeconômico bastante complexo, que são as sociedades maias, incas e os astecas. Aí ele coloca, quando os espanhóis chegaram à América, estava em seu apogeu o império teocrático dos incas, que estendia seu poder sobre o que hoje chamamos Peru, Bolívia e Equador, abarcava parte da Colômbia e do Chile e alcançava até o norte argentino e a selva brasileira. A Confederação dos Astecas tinha conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México e no Yucatán, na América Central. A esplêndida civilização dos maias persistia nos povos herdeiros, organizados para o trabalho e para a guerra. Os maias tinham sido grandes astrônomos, mediram o tempo e o espaço com assombrosa precisão e tinham descoberto o valor do número zero antes de qualquer povo da história. No Museu de Lima podem ser vistos centenas de crânios que receberam placas de ouro e prata por parte dos cirurgiões incas. Perceba que ele está falando aqui de como esses povos eles desenvolveram a matemática, desenvolveram conhecimentos médicos, desenvolveram conhecimentos de engenharia. Pessoal, o conceito do zero é importantíssimo para a realização do cálculo matemático. E é isso que ele está colocando. Esses povos, eles eram sim complexos, eram sim bastante diversificados e deixaram um legado muito intrigante, muito interessante. E aí a referência ele coloca Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. As sociedades mencionadas, maias, incas e astecas, deixaram como legado uma diversidade de, alternativa A, bens religiosos inspirados na matriz cristã. Falso, né, pessoal? A matriz cristã, ela vem junto com os invasores europeus. Esses povos, ou pelo menos aqueles que resistiram a esse processo de extermínio, de genocídio e de etnocídio, volta e meia se converteram ao cristianismo após a chegada e a invasão dos europeus. Alternativa A está errada. Alternativa B, materiais bélicos pilhados em batalhas coloniais. É claro que eles tinham lá os seus materiais bélicos, mas esse não é o legado principal que está sendo discutido no texto. Fora que em termos bélicos, ou seja, em termos militares, as armas europeias elas eram mais avançadas, elas eram mais eficazes na morte do que o material bélico dos indígenas, né, dos povos nativos americanos. Portanto, a alternativa B também está errada. Alternativa C, pessoal, heranças culturais constituídas em saberes próprios. Esse é o nosso gabarito. Havia uma matemática, havia uma engenharia, havia uma medicina construída com saberes próprios a esses povos, que ainda hoje nos deixam maravilhados, mas que por causa do conhecimento e da ciência desses próprios povos, vão se desenvolver. Ou seja, eles eram povos inteligentes, eles eram povos com saberes próprios, eram povos que tinham conhecimentos que hoje nós não sabemos como é que eles aconteciam, mas que eles desenvolveram. Então a gente tem que parar para observar e, claro, estudar esses povos para tentar compreender melhor o passado intrigante e brilhante dessas populações nativas da América. Esse, então, é o nosso gabarito. Alternativa D, costumes laborais moldados em estilos estrangeiros. Está falso porque esses costumes laborais, ou seja, esse trabalho, era pautado em conhecimento próprio, né, e não em estilo de outros povos. E a alternativa E, práticas medicinais alicerçadas no conhecimento científico. No caso, esse método científico ele só surge depois, tudo bem, é uma ciência típica desse povo, ok? Mas a gente vai ter que identificar a ciência do próprio povo maia, do próprio povo inca, do próprio povo asteca. Quando ele coloca conhecimento científico, a gente já está falando do método científico típico aí do século XVIII e XIX, pós-iluminista, o que torna a alternativa E errada. Nesse caso, a alternativa correta é a C, heranças culturais constituídas em saberes próprios. Espero que tenham gostado, galera. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!